perguntar isso, você acabou respondendo que não é comum, assim, todo mundo conseguir êxito. Ficou claro que era uma falha da banca em relação a todos os candidatos. Ficou claro. Caramba, isso não é tão comum, ou é? Não, assim, aí dessa banca tem sido bem comum. Ai, comum, então esse dia, puxa vida. Tem sido bem comum, por quê? Aí a gente fez o da PPGG, gestor, também tivemos muito êxito, um pouco menos, figurou ali na faixa de 85%, mas o outro, que foi da Visa DF, que foi o maior recurso, até que eu falei hoje aqui da situação do caso, né, do Vanderlei, que foi a maior nota de recurso, e nesse certame da PPGG, ou da Visa, eu tive 95%. Caramba. E todos esses êxitos por via judicial ou no recurso administrativo? Só no administrativo. Ah, só no administrativo? Só no administrativo. Isso prova que você falou no começo do nosso bate-papo, que você falou que na prova discursiva as bancas elas são mais abertas à mudança, né? Exato. Porque se fosse numa prova objetiva, isso não iria acontecer, não. A banca resiste ela vai até o final, bravamente. defende o erro, né? Uhum. Que coisa, então, pro discursiva... Dá para ter esperança no recurso Dá para ter esperança. E todas essas que eu falei aqui hoje, VUNESP, FGV, Sesgran Rio, falei Sesgran Rio e IADES, todas, isso, que todas essas que eu falei são bancas que elas são justas. Sim. Elas realmente acatam, né? Então, assim, eu tive, né, esse prazer de realmente entrar com recurso e ganhar recursos dessas bancas, porque elas entendem que a língua portuguesa, ela é subjetiva, e que o ser humano que está ali por detrás, ele é um ser. Sim. E que ele erra também, ou que ele leu ali e na hora não foi aquilo que ele entendeu, mas depois a gente demonstra por meio do exemplo, que é uma coisa que eu faço muito. Então, algo que eu faço que dá esse êxito, porque assim, eu sempre comprovo na linha onde está o erro. Né? Então, assim, eu vou lá e mostro o que está lá. Né? Eu não fico tentando contestar a banca. Entende? Então, esse é um caminho. Já vou dando a dica. Eu não fico tentando inventar a roda e mudar aquilo ali, ou mudar uma lei. Ou falar com base em outra lei. Não. Eu mostro por meio dos critérios de avaliação da banca que está lá. A banca que não viu. Né? Realmente, a experiência como consultora de bancas pesa nessa hora, né? Porque eu fico pensando, bom, tem 3 formas de você mudar. Me corrija se estiver errado, mas 3 formas de você recorrer de uma questão dissertativa. Ou é porque o examinador não viu que o aluno acertou. Sim. Isso acontece, sim. O cara tá cansado, acontece. Passa, às vezes, uma coisa ou outra. Então, vai lá e ataca a correção. Ou então, a questão tá bem elaborada, mas os critérios de avaliação não estão bem elaborados, não batem com o edital. É isso. Ou a questão é mal formulada, né? Exato. Então tem que ser técnico justamente para não ficar entrando numa briga, um embate pessoal com a banca, não é essa a ideia. Exatamente, vai dar errado. Eu já falo logo, não é esse caminho. Então o caminho é esse. Olha, eu sou sua parceira aqui, olha, eu tô dizendo isso aqui, entende? Eu digo assim, parceiro que eu falo assim, o Cadu assim, ó, eu não tô aqui tentando derrubar e nem dizer que você porque assim, gente, quem tem uma banca são pessoas totalmente renomadas, especializadas. Não, é uma douta banca que tem ali. Né? Então, assim, eu tenho até que, inclusive, ter um respeito para quem está escrevendo ali. Então, eu não vou contestar o que aquele avaliador colocou ali, nesse sentido de derrubar algo, mas nesse sentido de mostrar que, assim, ó, passou despercebido. Né? Assim, o português, ele tem, enfim, né, várias interpretações que a gente possa ter ali, isso acontece. Então, quando a gente vai com essa humildade de mostrar, olha, e tal, eu penso que muito, assim, essa questão dessa humildade e não desse bater de frente é que tem dado essa questão desses êxitos todos. Eu acredito totalmente nisso, porque quando você vai com humildade, você diminui a resistência do outro lado. Você chega numa arrogância ali, numa empáfia de tentar bater de frente, a chance do outro lado criar uma resistência desnecessária é muito grande. Sim. E aí fica aquela briga de ego desnecessária. Sim. Tatiana, só pra não me deixe esquecer, você hoje atua então para ajudar os candidatos na discursiva. Isso. Você ajuda os candidatos nos recursos. Isso. E também na questão psicanálise, é isso mesmo? Isso. Puxa, emocional também. Então, em todos esses casos, quem tiver interesse, te encontra no Instagram? Me encontra no Instagram, Tati Brasileiro. Só vou deixar o link na descrição, tá? Mas claro, você tá com o celular aberto e Tati Brasileiro não tem erro, tá? Certeza que vai ter muita gente precisando, pô, a gente conhece muita gente precisando, porque prova discursiva é um desespero, imagina, a pessoa passa da barreira, que na minha opinião é mais difícil, eu sei que tem gente que discorda, mas pra mim a barreira mais difícil é a objetiva. Passou da objetiva, não dá pra morrer na praia na discursiva numa prova oral, por exemplo, né? Então precisa de ajuda sem dúvida. Você disse uma coisa muito importante, assim, geralmente as pessoas assim,
o português eu levo. Né? A discursiva deixa a vida me levar, né? E eu tive casos, assim, de pessoas que aconteceu isso. Então, tem um rapaz agora que ele passou em terceiro lugar na prova para... Foi na prova agora, foi em São Paulo também. Acho que foi para auditor. Foi auditor. Passou em terceiro lugar, só que só 2 vagas. Nossa! Ele passou em terceiro. E olha, acredite se quiser, uma prova assim tão técnica, ele não conseguiu. A banca pediu, foi o VUNESP, ela pediu argumentação. Puxa vida. E ele não passou, porque ele não conseguiu a técnica da argumentação. Ele sabia só a técnica, só a questão de conteúdo. Né? E aí ele falou assim: olha, eu te procurei porque assim, agora eu entendi. Na luta, na vida prática, de que realmente eu não posso deixar a discursiva para depois. Eu falo muito isso para os alunos, porque assim, muitos falam para mim, Diego, numa reta final dá para deixar o português de lado? Eu falo, não. Eu vou dar um exemplo. O nosso concurso hoje dobrou o número de questões de direito. Então, teoricamente, é uma área para eu surfar, porque eram 15 questões de direito, 10 de criminologia. Agora são 30 de direito e 14 de criminologia. Então, são as matérias que eu leciono. Só que aí muita gente me pergunta isso, dá para abandonar o português? Eu falo, de jeito nenhum. Ainda mais conhecer na VUNESP. Porque se você tem uma boa base de português, vou dar um exemplo da prova objetiva. Na prova objetiva, muitas vezes a VUNESP, ela não cobra um conhecimento aprofundado no direito, na criminologia. Ela aposta em redações truncadas. Então, se a pessoa tem dificuldade na interpretação de texto, ela não vai nem entender o que a banca quer. Não vai. Então, o português ajuda na prova objetiva para todas as matérias, ajuda na discursiva, sem dúvida, inclusive na construção da resposta para todas as matérias, e na prova oral também. Então, o português é a base para qualquer outra matéria de concurso. E agora a PPGG, agora na VUNESP, a prova foi 60% discursiva. Nossa, 60%. 60% discursiva. Olha que loucura. Se eu já dominasse, poderia pegar o primeiro lugar, então. Poderia pegar. O português. Dominasse o português. Puxa.